Olá meninos, então hoje vamos ver as equações cartesianas de um plano. Vocês já viram no terceiro ciclo e também no 10º ano as equações das retas, não é? Também vimos um pouco no 10º ano equações de planos, mas chegou a altura então de aprofundarmos um pouco o nosso conhecimento nesta matéria. Antes de começar, e talvez a definição mais importante que vocês tenham de saber, é de vetor normal. O que é um vetor normal a um plano? Portanto, eu desenhei aqui um plano alfa, como vocês podem ver, está aqui representado o meu plano. Claro que isto é só uma representação. O plano tem que imaginar que continua para todas as direções, não é? Temos aqui este vetor n alfa. Eu chamei vetor n que diz respeito ao vetor alfa. É muito comum representarmos vetores normais dessa forma, com n minúsculo, mas não é necessário. Pode ter outras letras. Então, o que é este vetor normal? Ele é um vetor diretor de uma reta R, por exemplo, esta aqui, que é perpendicular ao plano. E como é o vetor diretor de uma reta perpendicular ao plano, diz um vetor normal ao plano. Forma então aqui este ângulo de 90 graus. Acho que é uma noção bastante intuitiva, não é? Muito bem, então a primeira forma que vamos ver definir um plano é à custa de um ponto do plano e de um vetor normal. Eu fiz aqui um esboço da situação em si que acontece. Então, se nós tivermos um vetor normal ao plano, e vou colocá-lo aqui com início no ponto, com origem no ponto A, mas só para vocês visualizarem aqui um pouco melhor. Temos esta situação, temos um ponto do plano e um vetor normal ao plano. Então, qualquer ponto P do plano, e vou aqui colocar um ponto P, qualquer ponto P que esteja sobre este plano, vai ter aqui uma particularidade que eu acho que vocês vão entender facilmente, que é o vetor AP vai ser perpendicular com o vetor normal ao plano. E para que um ponto pertença a este plano alfa, ou seja, para P pertencer a alfa, o que é que tem que acontecer? Isto vai acontecer se e só se o vetor normal ao plano alfa, portanto n alfa, que eu designei, tem que ser perpendicular com o vetor AP. Logo, o produto escalar tem que ser igual a zero. Bem, eu acho que isto é intuitivo para vocês. Nós temos a garantia que existe um único plano nestas condições, ou seja, que é perpendicular a este vetor normal e que passa pelo ponto A. Portanto, vamos tentar aqui desenvolver esta equação. Porque se nós desenvolvermos, vamos então chegar a uma equação cartesiana do plano. Muito bem. Vamos imaginar, então, e eu vou fazer aqui, digamos, uma dedução genérica, portanto não vou estar aqui a utilizar um exemplo concreto, mas vamos aqui tentar perceber o que é que vai ser concretizado em cada exercício, em cada exemplo ou não. Portanto, este ponto P é um ponto do plano alfa. E vamos considerá-lo então, o P, seja P, um ponto da forma x, y, z, não é? Genérico, um ponto do espaço. E para um determinado referencial ortonormado do espaço, não é? Nós vamos ter, vou escrever então, fixado um referencial ortonormado no espaço, um vetor n da forma ABC, vão ser números concretos, números reais. O vetor n é não nulo, está bem? E um ponto A. Vou dizer x0, y0, z0.
Atenção, em matemática é muito comum escrever-se desta forma, o P, X, Y, Z, para um ponto qualquer que representa coordenadas concretas, mas é um ponto genérico, é o ponto que vai caracterizar o nosso lugar geométrico, enquanto que se for um ponto concreto, dado num enunciado, portanto que nós queremos mesmo atribuir um certo valor, que é um valor fixo, nós usamos então o x0, y0, z0. Isto diz-nos então que nós vamos concretizar com determinados valores. Muito bem, então vamos tentar escrever, não é? Aqui a nossa condição. Então, P pertence a alfa, se e só se o nosso vetor normal for perpendicular a AP, com o ponto P, então, para que o ponto P pertença ao plano. Portanto, o N alfa vai ser, vou aqui escrever alfa, esqueci-me aqui do alfa, A, B, C, produto escalar com AP. Mas AP vai ser igual a quê? Até posso escrever aqui para quem ainda tem alguma dificuldade em ver isto. Então, o AP vai ser igual à diferença dos pontos, não é? P menos A. E, portanto, é x, y, z menos x0, y0, z0. Ou seja, isto vai ser o vetor x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Portanto, se eu substituir aqui x menos x0, y menos y0 e z menos z0 igual a 0. E agora aplicar então aqui o produto escalar de vetores dados por coordenadas, vamos ficar com A, x menos x0, mais B, y menos y0, mais C, z menos z0, igual a 0. E esta expressão a que acabamos de chegar, nós designamos por equação, ou uma das equações cartesianas do plano. E a equação cartesiana do plano de vetor normal A, B, C e que passa no ponto x0, y0 e z0. Portanto, se vocês quiserem resolver um exercício em que vos peçam a equação cartesiana de um plano que tem como vetor normal o vetor tal e que passa no ponto, não sei, x0, y0 e z0, vocês podem diretamente utilizar esta equação. Ou seja, chegamos aqui a uma equação cartesiana do plano. E vou aqui então escrever. Que passa em A, por exemplo, x0, y0, z0 e que tem como vetor normal, uma possibilidade, A, B, C. Mas, se vocês desenvolverem, então, esta equação, podemos aqui aplicar a propriedade distributiva, não é? E se reorganizarmos aqui a nossa expressão, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui outra forma de apresentar a equação cartesiana. Se vocês pensarem um pouco, estes AX0, BY0, CZ0 vão ser números concretos, porque o A, B e o C dizem respeito às coordenadas do vetor normal, o X0, Y0, Z0 dizem respeito ao ponto que nos é dado, o ponto fixo do plano, portanto isto vai representar uma constante. Vai ser um termo independente aqui na nossa equação. Eu posso representar por D, por exemplo, e chegamos então à equação
AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E esta também é uma equação cartesiana do plano e vários autores referem-se a esta equação como equação geral do plano. Portanto, também posso tomar aqui essa nota. Aqui é a equação cartesiana do plano, mas também por vários autores dita de equação geral do plano. Bem, meninos, então, esta é a forma de chegar até a equação cartesiana de um plano através de um vetor normal e de um ponto desse plano. Vamos aqui ver um exemplo, pode ser? É um exemplo do vosso manual. Temos então aqui, determina uma equação cartesiana do plano alfa que passa no ponto A e admite n como vetor normal. Então, seguindo aqui o raciocínio que nós fizemos, então, seja P, x, y, z, um ponto do espaço. Então, P pertence a alfa, se e só se, o que é que tinha de acontecer? Se o vetor n, produto escalar com AP, fosse igual a zero. Se vocês quiserem, podem simplesmente apresentar aquilo que eu vou fazer a seguir. Vocês podem diretamente apresentar então a expressão, a equação menos 2x menos 1 mais 3y, ou y menos 0, mais z mais 1. Portanto, meninos, eu até posso aqui escrever para que vocês saibam que podem logo apresentar esta equação. Se vocês gostarem de utilizar aqui o P genérico e, portanto, chegar até esta equação, perfeito, tudo bem. Mas podemos logo, podemos logo então começar com esta equação. Já sabem, estes números aqui representam o nosso vetor normal, enquanto que estes pontos são o nosso ponto dado. Já sabem que é sempre x menos a abscissa do ponto, y menos a ordenada do ponto, z menos a cota do ponto. Portanto, têm que atender então aqui à questão do sinal. Aqui seria menos 1, portanto mais 1. Mas, desenvolvendo então, vamos chegar a menos 2x mais 2 mais 3y mais z mais 1 igual a 0. Se eu apresentar então aqui reorganizado, mais z mais 3 igual a 0. Portanto, às vezes poderão encontrar nas soluções o nosso coeficiente do x positivo, portanto podemos multiplicar tudo por menos 1, ok? E temos então aqui a equação cartesiana do plano, correto? Queria só aqui fazer um segundo processo, uma alternativa, que é muito frequente vocês também utilizarem, e é quase como nós descobrimos as equações da reta. Equação geral e equação reduzida da reta. Então, nós já sabemos que a equação do plano é dada por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Correto? Então, recorrendo à equação
AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. O plano alfa admite uma equação cartesiana da forma. E agora, o que é que nós vamos fazer? No lugar do A, do B e do C, vamos substituir pelo vetor normal. Portanto, menos 2x mais 3y mais z mais d igual a 0. Portanto, já está. Lembram-se o que é que nós fazíamos quando tínhamos a equação da reta e nós precisávamos de encontrar o nosso b, a ordenada na origem, o termo independente? Nós íamos procurar um ponto que pertencesse à reta, substituíamos, não é? No x e no y, e encontrávamos então o nosso termo independente. Agora temos x, y e z, vamos encontrar um ponto que pertence a este plano para encontrar o nosso valor d. Portanto, se qualquer ponto do plano tem que satisfazer esta igualdade, em particular o ponto que nos é dado, o ponto A, também tem que satisfazer. Portanto, eu vou escrever aqui até para obter o ponto D, recorremos ao ponto A que pertence ao plano. E, portanto, se fizermos a devida substituição, ficamos com menos 2 vezes 1, não é? Porque o x é 1. O y é 0, portanto, mais 3 vezes 0, mais menos 1 no caso, mais d igual a 0. E vamos ficar com menos 2 mais 0, menos 1, mais d igual a 0. Ou seja, menos 3 mais d igual a 0, que dá d igual a 3. Logo, ficamos com a equação cartesiana do plano, menos 2x mais 3y mais z mais 3 igual a 0. Portanto, se verificarem, chegamos exatamente à mesma equação que tínhamos chegado aqui. Portanto, aquela questão é apenas uma chamada de atenção, nem sempre vão encontrar, mas se encontrarem já sabem que vocês podem sempre recorrer à multiplicação por menos 1 de toda a equação, portanto, para obter equações equivalentes umas às outras. Mas, como veem, qualquer um dos processos é válido, chegamos à mesma equação, ou equivalentes. Utilizem aquela que vos parecer melhor, que vos der mais jeito. Tem já aqui esta alternativa. Muito bem, então, vamos ver agora uma segunda forma de definir um plano, que é através de 3 pontos não colineares, certo? Portanto, 3 pontos não colineares definem um plano. E é isso que nós vamos ver aqui como fazer. Portanto, vou-vos explicar só a regra geral, depois vemos um exemplo. Muito bem. Se nós tivermos 3 pontos, vamos considerar 2 vetores definidos por 2 pares desses vetores. Por exemplo, aqui o vetor AB define um vetor do plano, certo? E vamos ter que definir também, por exemplo, o AC. A ordem são vocês que escolhem. Vamos imaginar então aqui o vetor AB e o vetor AC. Nós vamos precisar de um vetor normal a estes 2 vetores. Portanto, um vetor é normal a um plano. Nós vamos precisar então aqui definir um vetor normal ao plano. E vai ser normal se for perpendicular a 2 dos vetores. Até posso colocar aqui a preto e a laranja. Este vetor vai ter que ser normal a 2 do plano. E porquê é que tem que ser normal a 2 vetores do plano e não apenas a 1? Por exemplo, vamos imaginar que era só normal a AC.
eu podia perfeitamente ter este vetor aqui. Este vetor aqui podia ser normal ao AC. Porém, não era normal ao plano e nós precisamos de um vetor normal ao plano para conseguir chegar à equação cartesiana. Precisamos de um ponto, temos aqui 3 e precisamos de um vetor normal. Portanto, a técnica para encontrar aqui o nosso vetor normal vai ser encontrar um vetor que seja normal a 2 vetores desse plano. Portanto, nós vamos precisar de encontrar o vetor normal ao plano alfa, que é o vetor n alfa. E como é que vamos fazer isso? Ora, vamos considerar o vetor normal n alfa como sendo ABC, por exemplo, e vamos ter que obrigar a que este vetor normal ABC seja perpendicular ao nosso AB e, simultaneamente, seja perpendicular ao nosso vetor AC. Ou seja, o produto escalar de ambos tem que ser igual a 0. Nós vamos resolver este sistema e vamos obter, por exemplo, as coordenadas do A e do B em função do C, ou as coordenadas do B e do A e do C em função do A, ou as coordenadas do A e do C em função do B. Portanto, a ideia vai ser conseguir chegar a... vocês depois desenvolvem, já vamos ver um exemplo. Mas a ideia será chegar a qualquer coisa deste género. Por exemplo, A igual a 2B e C igual a 1/3 de B. Por exemplo, se vocês chegarem a isto, vocês têm que um vetor da forma 2B, B e 1/3 de B é um vetor normal ao plano. Portanto, chegando a algo deste género, tudo em função da mesma letra, e atenção a isso, que tem que estar as 3 coordenadas em função da mesma, nós vamos substituir B, por exemplo, e vocês aí depois decidem substituir B por 3. Por exemplo, vocês é que escolhem, podem atribuir qualquer qualquer número a esta letra que queiram que vos dê jeito. Neste caso eu escolhi o 3, que era para simplificar com aquele 1/3, e portanto nós vamos conseguir chegar a um vetor normal, que é o 6, 3, 1, e portanto a partir daqui já temos um vetor normal, já temos 3 pontos do plano, só precisávamos de um, mas temos 3, escolhemos um deles e novamente utilizamos a técnica que vimos há pouco, um ponto e um vetor normal, conseguimos definir a equação cartesiana. Conseguiram perceber a lógica, meninos? Vamos ver aqui um exemplo? Sim? Então, exemplo 2. Eu aconselhava-vos a pausarem o vídeo, tentarem resolver, pode ser, e depois voltam e tentam ver se perceberam, se bateu certo com o que vocês fizeram, tá bem? Então, primeiro, temos 3 pontos e pedem-nos para mostrar que os pontos A, B e C definem um plano. E esta, não estando como a linha, vocês tinham sempre de verificar. Esta é a primeira coisa a pensar. Será que estes 3 pontos definem um plano? Só poderão definir um plano se forem não colineares. Correto? Então, qual vai ser a nossa técnica aqui para ver que estes 3 pontos definem um plano? É ver, por exemplo, que AB e AC não são colineares. Se nós conseguirmos verificar isto, nós conseguimos então garantir que o A, o B e o C não são colineares, porque se a AB não for colinear a AC, o A, B e o C também não são 3 pontos colineares. Então vamos determinar o vetor AB. O vetor AB é B menos A, que dá menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, 1, 0. Isto vai ficar menos 3,
menos 3, menos 3. E o AC ficará, vou abreviar aqui, vou já fazer seguido, pode ser, ficará menos 5, menos 1, 1. Portanto, eles, se forem colineares, então se nós fizermos a divisão deste por este, deste por este, deste por este, tem que dar a mesma coisa. Ok? Então vamos ver se dá. Menos 5 a dividir por menos 3. Será que vai ser igual a menos 1 a dividir por menos 3? Portanto, não. Portanto, com isto não acontece, nem vale a pena ver o terceiro, as terceiras coordenadas. Nós podemos já garantir que AB e AC não são colineares. Como tal, pelo que A, B e C definem um plano, garantidamente. Então, vamos lá ver como é que nós conseguimos definir aqui o nosso plano. A lógica vai ser a mesma, seja N, A, B, C, um vetor normal a ABC. Para que isto aconteça, vamos ter que garantir que o vetor normal N, produto escalar com AB, é igual a 0. Vou utilizar os vetores que já terminei na linha anterior, não é? Não fazia sentido estar aí a procurar outros, estes são suficientes. Vamos ficar então com ABC, produto escalar com menos 3, menos 3, menos 3, é igual a 0. E aqui a ABC, produto escalar com menos 5, menos 1, 1, é igual a 0. Então, claro que este vetor normal tem que ser um nulo, não é? Vamos procurar estas coordenadas. Vamos resolver aqui o nosso sistema. Claro que nós não vamos conseguir chegar a uma única solução, vai depender da nossa variável, como eu já estive a explicar anteriormente. Nós aí atribuímos um valor e já está, é suficiente. Bem, então, menos 3A, menos 3B, menos 3C igual a 0. E em baixo ficamos com menos 5A, menos B, mais C igual a 0. Na primeira, eu posso dividir tudo por menos 3 e ficar, por exemplo, com B igual a menos A menos C. Ok? E em baixo posso ficar com posso ficar com menos 5A mais A mais C mais C igual a 0. Substituir já o B por menos A menos C. Portanto, vamos ficar com... E agora temos ali o A à custa do C. Vamos ficar com menos 4A mais 2C igual a 0. Ou seja, podemos aqui dizer que o 2C igual a 4A, ou seja, que o C é igual a 2A. Pronto. Mas, então, se o C é igual a 2A, podemos escrever o B como sendo menos A menos 2A, ou seja, o B como sendo menos 3A e o C como sendo 2A. Logo, ficamos com o vetor normal N da forma A menos 3A, 2A. Portanto, agora, à vossa escolha, vocês atribuem um valor ao A. Portanto, por exemplo, para A igual a 1, parece-me ser um valor simpático. Também não queremos aqui inventar muito para não tornar os nossos cálculos muito complicados. Para A igual a 1 temos
que n da forma 1 menos 3, 2 é um vetor normal ABC. Então, e agora como é que chegamos à equação do plano? Então, utilizam um dos processos que queiram. Eu vou dizer então que 1 e o ponto que eu vou escolher pode ser, por exemplo, o ponto A. Tanto faz, está bem? Vou escolher aqui o ponto A, podiam escolher qualquer um dos outros. A, x menos 2 mais 1, y menos 1 mais 0. Desculpem. 1 menos 3, aqui enganei. Menos 3. Y menos 1 mais 2, z menos 0 igual a 0. Ou seja, ficamos com x menos 2 menos 3y mais 3 mais 2z igual a 0. Ficamos então com a equação do plano. E vou aqui puxar um pouquinho mais para cima para ter espaço. Ficamos com x menos 3y mais 2z mais 1 igual a 0. Chegamos então aqui à equação do nosso plano. Meninos, perceberam este exemplo? Sim? Vamos então passar para o seguinte. Então, vamos agora ver como definir um plano através de uma reta desse plano e de um ponto exterior a essa reta que pertence a esse plano. Portanto, qual vai ser aqui a lógica? A lógica é a mesma que vimos até aqui, por isso é que eu comecei pelos 3 pontos não colineares, porque agora a lógica destes exemplos que vou dar em seguida anda toda muito próxima. Então, vamos considerar aqui o vetor diretor da reta R, que nós temos que conhecer. Um vetor diretor da reta R. Vou-lhe chamar, por exemplo, o vetor R. É o vetor diretor desta reta. E vamos então considerar um ponto da reta, que nós conhecemos através da sua equação, perfeitamente, não é? Um ponto posso-lhe chamar B. E, portanto, o que vai acontecer é que vamos aqui ficar com 2 vetores do plano e a lógica que vamos utilizar é exatamente a mesma. Para encontrar um vetor normal ao plano alfa, não é? Nós vamos utilizar este raciocínio. Portanto, vamos ter aqui que vai ter que ser normal com o vetor R e vai ter que ser normal com o vetor AB. Portanto, qual é que é o sistema que nós vamos ter que resolver? É o vetor normal com o alfa, produto escalar com o R, com o vetor diretor da reta R tem que dar 0, ao mesmo tempo que tem que dar produto escalar igual a 0 com o vetor AB, tem que ser perpendicular ao AB, em que o A é um ponto exterior e B é um ponto da reta R. Portanto, a lógica vai ser exatamente a mesma do exemplo anterior. Acho que não vale a pena aqui estar a estender muito. Vamos continuar, atribuir um valor à variável que fique no nosso vetor e, a partir daí, penso que vocês consigam. Vamos a um exemplo, pode ser? Novamente, peço-vos que tentem olhar para o exemplo e que tentem resolver, tá bem? Façam pausa, tentem fazer por vocês próprios para ver se estão a acompanhar ou não a explicação e depois voltem a clicar em play e ouçam então a resolução. Pode ser? Muito bem, então, já conseguiste fazer? Vamos então aqui ver a explicação do exercício 12. Eles dão-nos então um referencial, uma reta R da equação x igual a 1, z igual a 2
e os pontos A e B. Terminar uma equação cartesiana do plano alfa que passa em A e contém a reta R. Muito bem. Então, vamos fazer aqui um esboço da situação, pode ser, porque eu acho que é muito mais fácil para vocês. Então, numa fase inicial, perceberem através do desenho. Portanto, esta é a nossa reta R. E agora o que é que nós temos? Nós temos que a reta tem aqui um ponto, o plano contém esta reta e passa em A. Este ponto A é um ponto exterior à nossa reta. E porquê que eu tenho a certeza disso? Porque não tenho aqui a condição da reta, que é o x igual a 1 e o z igual a 2. Portanto, vamos precisar de um vetor diretor desta reta, um vetor que eu designei há pouco, R, posso manter, e vamos precisar de um ponto qualquer, posso chamar B, que pertence à minha reta R, ok? E a lógica vai ser exatamente aquela que eu expliquei há pouco. Para encontrar um vetor normal a este plano, esse vetor tem que ser perpendicular com a reta R e, simultaneamente, perpendicular com o vetor AB. Vamos a isso então. Portanto, seja N, A, B, C um vetor normal ao plano alfa. Muito bem. Nós vamos precisar de um ponto da reta e, portanto, é só criarem um ponto cujo x seja igual a 1 e o z igual a 2. Portanto, o ponto, vou-lhe chamar C, por exemplo, desculpem, B. O ponto B da reta R tem coordenadas e agora escolhem um ponto cujo x seja igual a 1 e o z seja igual a 2. Vou escolher y igual a 0, por exemplo, só para ser um ponto simples. Muito bem. Um vetor diretor desta reta R. Para que seja um vetor diretor da reta R, tem que ter x igual a 0, z igual a 0 e o y um valor qualquer que vocês queiram. Está bem? Portanto, ela só tem componente no y, certo? Porque ela tem sempre o x igual a 1, tem sempre o z igual a 2. O que é que varia? O y, portanto, um vetor diretor tem que variar no y. Vou dizer que tem coordenadas 0, 1, 0. Quanto mais simples forem os vossos valores, melhor. Menos cálculos, mais simples serão, melhor para vocês. Certo? Portanto, o que é que nós vamos precisar agora? Do vetor BA, não é? Para construir o nosso sistema. Vamos aqui, se calhar, aproveitar melhor o espaço, colocar aqui o vetor R. Portanto, tem-se BA igual, e agora o BA vai ser pois, não foi bem escolhido porque temos aqui um vetor B no enunciado, só uma letra B no enunciado. Portanto, vou alterar, se calhar é mais simpático para não haver aqui confusões. Para C, pode ser, senão aqui não convém nunca colocarmos a mesma letra num mesmo exercício com significados diferentes, muito menos 2 pontos com coordenadas diferentes. Portanto, já está. Portanto, é o nosso ponto C. É indiferente a letra que ele tem, na realidade, não é? Só para não haver aqui confusões. Muito bem, vamos a isso. Então, ficará A menos C. Portanto, será 3, 1, 1, menos 1, 0, 2. Portanto, será 2, 1, menos 1. Muito bem.
Então, o nosso sistema será o vetor normal com CA igual a 0, o vetor normal com R igual a 0. E, portanto, ficamos com ABC, produto escalar com 2, 1, menos 1 igual a 0. E ABC, produto escalar com 0, 1, 0 igual a 0. Muito bem, então ficamos com 2A mais B menos C igual a 0 e B igual a 0. Ora, se o B é igual a 0, já podemos substituir na expressão de cima e ficamos com C igual a 2A e B igual a 0. Portanto, o vetor normal será da forma A, 0, 2A. Correto? Portanto, para A igual a 1, por exemplo, escolhemos sempre valores simples. O N fica 1, 0, 2, é normal ao plano alfa. E agora, vamos poder encontrar a equação cartesiana do plano alfa. Sigam o processo que queiram, já sabem. Portanto, o vetor será 1x menos o x do ponto. Qual é o ponto que querem escolher? Pode ser o ponto A, não é? Ou pode ser o ponto C. Mais 0, não é? Vezes y menos 1 mais 2z menos 1 igual a 0. Ficam, portanto, com x menos 3 mais 2z menos 2 igual a 0, correto? Ou seja, x mais 2z menos 5 igual a 0. E encontramos assim, então, a equação cartesiana do plano que passa em A e que contém a reta R. Muito bem. Vou avançar para o próximo exemplo. Depois poderemos resolver noutro vídeo as restantes alíneas. Vou deixar como desafio, pode ser. Vamos então ver aqui outra situação, que é um plano definido por duas retas concorrentes num ponto. Então, a reta S e a reta R do plano alfa. E, portanto, qual é que vai ser a ideia? Vocês vão conseguir aqui, digamos que, definir um vetor diretor à reta S, por exemplo, S, e vão conseguir aqui encontrar um vetor diretor da reta R. E vou designar por R, por exemplo. Qual é que é então o objetivo? É encontrar o vetor normal à reta ao plano alfa e, portanto, é um vetor normal à reta S e um vetor normal à reta R. E a lógica é a mesma, portanto, aqui vamos ter que resolver. Vou designar aqui o N, então, N alfa. N alfa, por aqui mais fininho. N alfa, produto escalar com o vetor R tem que dar 0. N alfa, produto escalar com o vetor S tem que dar 0. Resolvemos o sistema, encontramos as coordenadas do vetor normal e conseguimos então encontrar o vetor normal ao plano. Conseguimos facilmente encontrar um ponto da reta R ou da reta S, de uma delas, e definimos então a equação cartesiana do plano. Vamos ver aqui então um exemplo. Exemplo 13. Pedem-nos para justificar que, de acordo com estas equações vetoriais das retas R e S, que elas são concorrentes no ponto que nos é apresentado. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que vamos ver que elas são concorrentes neste ponto? Basicamente, há algumas formas de poder justificar esta questão. Podemos ver que este ponto pertence a ambas as retas, não é?
e portanto se pertencem a ambas as retas é porque elas são concorrentes nesse ponto, e se calhar essa seja a maneira mais direta que vocês encontrem para justificar isso. Então, a reta R, por aqui 13.1, a reta R tem de equação vetorial 1, 0, 4 mais k vezes menos 1, 2, menos 3. Portanto, qualquer ponto da reta R vai ser da forma x, y, z igual a 1 menos k, 2k, 0 mais 2k e 4 menos 3k. Portanto, para eu verificar que o ponto menos 1, 4, menos 2 pertence, tem que existir um único k que verifique então esta igualdade. Ou seja, menos 1 tem que ser igual a 1 menos k, o 4 tem que ser igual a 2k e o menos 2 tem que ser igual a 4 menos 3k. Portanto, ficamos com o k igual a 2 em cima, k igual a 2 no meio e k igual a 2 também na última. Portanto, conseguimos provar que A pertence a R, correto? Muito bem. Para provar que também pertence à reta S, e se vocês atenderem, até vai ser direto. Vai ser para t igual a 0, portanto, A pertence a S, não é? Pois é o ponto da reta para t igual a 0. Portanto, quando é o ponto que já cá está dado, não é? Para t igual a 0, é muito fácil, nem precisamos de fazer nenhum cálculo. Portanto, elas são concorrentes nesse ponto. Precisamos só de ver que elas não têm o mesmo vetor diretor, porque nesse caso elas podem ser coincidentes e não concorrentes. Portanto, temos que ter certeza que os vetores diretores, portanto, o vetor diretor da reta R, que é o vetor menos 1, 2, menos 3, vou dizer que é o vetor R, e o vetor diretor da reta S, vou-lhe chamar S, que é o vetor 1, 0, 1, não são colineares. Não são colineares, não é? Conseguem verificar facilmente que eles não são, até porque quando esta coordenada é nula, esta também tinha de ser, para eles serem colineares. Não são colineares, logo as retas não são paralelas, correto? Como não são paralelas e o A pertence a S e o A pertence a R, então são concorrentes no ponto A. Porque o ponto podia pertencer às duas, mas por serem paralelas, e portanto não é isso que acontece. Agora, determina uma equação cartesiana do plano alfa definida pelas retas R e S. Portanto, o objetivo é exatamente aquilo que eu expliquei há pouco. Já temos aqui os dois vetores diretores, que é o que nos vai dar aqui o início do nosso sistema, seja N, A, B, C, o vetor normal, ou um vetor normal, fica mais correto, um vetor normal do plano alfa. Nós vamos ter então que n produto escalar com R tem que ser igual a 0 e n produto escalar com S tem que ser igual a 0. Resolvemos. A, B, C produto escalar com menos 1, 2, menos 3 igual a 0. E A, B, C produto escalar com 1, 0, 1 igual a 0. Ficamos com menos A mais 2B menos 3C igual a 0. Ficamos com A mais C igual a 0.
Vamos obter então A igual a menos C. E, portanto, aqui na equação de cima ficamos com C mais 2B menos 3C igual a 0. Isolamos o B e ficamos com 2B igual a 2C, ou seja, B igual a C e A igual a menos C. Logo, ficamos com uma possibilidade de vetor normal, que é o menos C, 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 não é? Portanto, para C igual a 1, ficamos com o vetor normal menos 1, 1, 1. Portanto, este é muito simples, não é? A equação cartesiana do plano alfa ficará menos... escolhemos um ponto da reta, tanto faz. Podemos escolher, por exemplo, a da reta S ou da reta R, portanto, tanto faz. Ficamos com menos 1x mais 1, estou a escolher a reta S, só porque está ali sublinhado já, mais 1y menos 4, mais 1z mais 2 igual a 0. Portanto, ficamos com menos x menos 1 mais y menos 4 mais z mais 2 igual a 0. Eu vou aqui chegar um pouco mais para cima. E ficamos, portanto, com a equação menos x mais y mais z menos 3 igual a 0. Certo? Meninos, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Devem ser vocês a fazer os exercícios. Voltar aqui só se tiverem dúvidas no final, tá bem? Vamos então ver o nosso exemplo de um plano definido por duas retas estritamente paralelas. Portanto, a lógica aqui é semelhante à da reta com o ponto exterior, portanto, vocês vão conseguir encontrar o vetor diretor da reta S. Depois, facilmente encontram um ponto exterior a esta reta, no caso, um ponto que pertence à reta R, e, portanto, conseguem encontrar um vetor, por exemplo, AB, em que o A é um ponto aqui da reta S, e, portanto, o vetor normal a estes dois vai ser o vetor que vocês procuram, o N-alfa, e portanto vai formar aqui um ângulo de 90 graus com a reta S, vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor S, vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor AB, e portanto vocês querem apenas encontrar o vetor resolvendo este sistema, não é? Igual a 0, o N-alfa, produto escalar com AB, igual a 0. Portanto, a lógica aqui vai-se, as lógicas aqui dos vários tipos de planos, de definir vários planos à custa de retas, de pontos, de vetores, portanto, vão sendo muito semelhantes. Acho que não vale a pena estender muito mais. Vamos ver este exemplo, está bem? Mas é essencialmente aquilo que fizemos até aqui. Se vocês perceberam bem o vídeo até aqui, não vão ter assim uma grande dificuldade em resolver este último exemplo. Portanto, dão-nos as retas R e S e, primeiro que tudo, pedem-nos para justificar que são estritamente paralelas. Portanto, para justificar que elas são estritamente paralelas, basta verificar que os vetores diretores são colineares. Depois, os serem estritamente obriga-nos a verificar que não são coincidentes, não é? Portanto, vamos ver um passinho de cada vez.
Então, o vetor diretor da reta R será o vetor 1, menos 1, 3. O vetor diretor da reta S será o vetor menos 1 terço, menos 1. Portanto, eu até aqui consigo logo ver e perceber que o vetor R é menos 3 o vetor S, certo? Se vocês não conseguirem ver isto, façam a divisão, não é? Este por este, ou o contrário, este com este, e tem que dar o mesmo valor. Mas neste caso aqui os números são tão simpáticos que conseguimos logo perceber, sem grandes cálculos, a relação que há entre os dois vetores. Portanto, efetivamente, eles são colineares. Logo, R e S são colineares, pelo que as retas R e S são paralelas. Mas eles querem mais que isso. Eles querem que elas sejam estritamente paralelas. Portanto, para elas serem estritamente paralelas, e já que são paralelas, não podem ter nenhum ponto em comum. Portanto, vamos pegar aqui, por exemplo, no ponto 001. Ok? No ponto 001. Então, 001 pertence à reta S, certo? Ele não pode pertencer à reta R, porque se elas são paralelas e este ponto pertencer é porque elas são coincidentes e nós não queremos isso. Então vamos ver se ele pertence à reta R. Os pontos da reta R são de que forma? X, Y, Z igual a 1 mais K, não é? 0 menos K e 0 mais 3K. Portanto, vamos verificar se este ponto pertence. 0, 0, 1. Vamos ver se é escrito desta forma. Ou seja, 0 igual a 1 mais K, 0 igual a menos K e 1 igual a 3K. Portanto, daqui obtemos que o K é menos 1 na primeira, o K é 0 na segunda e o K é 1 terço na terceira. Como o K não é igual, nós temos aqui um sistema que é impossível. Podemos aqui escrever sistema impossível. Logo, o ponto, vou designar aqui ponto A, o ponto A não pertence à reta R, correto? Logo, as retas são paralelas, mas não coincidentes, não é? Logo, são estritamente paralelas. Portanto, para garantir isto, tivemos que garantir que os vetores eram colineares, mas que os pontos de uma reta não pertenciam à outra. Mas para isto basta ver que um deles não pertence, porque se um não pertence, elas são paralelas, portanto, nenhum dos outros pode pertencer. E temos a garantia que elas não são coincidentes. Agora impede-nos para terminar uma equação cartesiana do plano alfa definido pelas retas R e S. Muito bem. Agora estou a olhar ali para a figura, bem, mas também não interessa. Eu chamei A ao ponto da reta S e é o ponto B, portanto, pronto. Só para coincidir com a figura, embora seja numa linha anterior, já para não vos fazer confusão, pronto. Eu posso chamar este ponto aqui o ponto B, também não sei se é aquele exatamente, mas pronto, assim se calhar fica mais bonito todo o exercício em si. Então, para isto, nós vamos precisar daquilo que eu já vos expliquei genericamente há pouco, não é? Nós vamos precisar do vetor diretor, e se calhar vou escolher o vetor R, que é o mais simpático, não é? Seja n
A, B, C, normal, alfa. Agora vou ter pouco espaço, portanto vou aqui tentar abreviar. Vocês também já estão a ver a lógica do exercício. São todos muito semelhantes entre eles, portanto já posso aqui fazer alguma simplificação, não é? Portanto, n produto escalar com R tem que ser 0 e n produto escalar com AB tem que ser 0. Portanto, vamos ficar com A, B, C, produto escalar com 1, menos 1, 3, igual a 0. E A, B, C, produto escalar com AB. O AB será, vou aqui escrever o AB, que é o B menos A, que vai ser igual a menos 1, 0, 1, correto? E, portanto, menos 1, 0, 1, igual a 0. Vamos resolver o sistema. A menos B mais 3C igual a 0. Menos A mais C igual a 0. Ficamos com A igual a C. E, portanto, ficamos com C menos B mais 3C igual a 0. Vai dar 4C igual a B. C igual a A. Portanto, o vetor normal será C, 4C, C. Portanto, com K igual a 1, desculpem, C igual a 1, ficamos com o vetor normal 1, 4, 1. Então, vamos ter aqui a equação do plano alfa, 1 x menos, e agora podem escolher o ponto A ou o ponto B, tanto faz, x menos 1 mais 4y menos 0 mais 1 z menos 0 igual a 0. E, portanto, ficamos com x menos 1 mais 4y mais z igual a 0, ou seja, x mais 4y mais z menos 1 igual a 0. Chegamos então aqui à equação do plano alfa. Meninos, levam já aqui uma boa dose de equações de planos, portanto espero que vos esteja a ser útil. Antes de acabar, vamos só aqui ver rapidamente, e isto é muito simples de vocês perceberem, que é a relação entre planos e retas e entre dois planos. Portanto, acho que é intuitivo vocês perceberem, e depois de todos estes exemplos já estamos aqui fartos de ver. Os planos são caracterizados através do seu vetor normal, portanto, enquanto que as retas pelo seu vetor diretor. Portanto, nós vamos ter que uma reta, que R, vai ser perpendicular a um plano quando o vetor diretor da reta for paralelo, colinear, no caso dos vetores diz colinear com o vetor normal ao plano. Portanto, vai ser esta a condição que nós temos que verificar. Portanto, reta paralela perpendicular ao plano quando os vetores, o diretor da reta e o normal ao plano, forem colineares. Uma reta vai ser paralela a um plano, como é o caso que estamos aqui a ver, quando o vetor normal ao plano for perpendicular ao vetor diretor da reta. Penso que estas ideias sejam intuitivas. Para acabar, é só ver a relação que há entre planos, portanto, dois planos são paralelos, tenho aqui o plano alfa e tenho aqui o plano beta, quando os... eu aqui escrevi paralelos, mas não é paralelos. Colineares. São colineares. Colineares. Aquilo foi um copy-paste. E eles são perpendiculares quando os respectivos vetores normais também forem perpendiculares. Meninos, espero que vos tenha sido este vídeo, espero que vos tenha sido útil este vídeo. Já vai um pouco longo, portanto não vou alongá-lo mais. Vejam e revejam as vezes que forem precisas. Façam exercícios agora para aplicar. Espero que vos tenha ajudado, sinceramente, está bem? Se tiverem alguma dúvida, já sabem que podem dizer, está bem? Bom estudo e bom trabalho!